O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 12, Santi Parva. Mokshadharma Parva. Capítulo 229. Jaijeshávya Parasita sobre caminho para alcançar Brahma. Yudhishthira disse: por qual disposição, qual rumo de deveres, qual conhecimento, e qual energia, alguém consegue alcançar Brahma, que é imutável e que está além do alcance da natureza primordial? Tudo mais sujeito a ser afetado pela natureza primordial. Somente a alma suprema não pode ser afetada. Por isso, Brahma é frequentemente citado como estando acima de Prakriti. Bhishma disse: alguém que está engajado na prática da religião de Nivriti, que come abstemiamente, e que tem seu sentido sob completo controle, pode alcançar Brahma, o qual é imutável e que está acima da natureza primordial. Em relação a isto é citada a antiga narrativa, ó Bharata, da conversa entre Jaijeshávya e Asita. Uma vez Asita Devala se dirigiu a Jaijeshávya, que era possuidor de grande sabedoria e totalmente familiarizado com as verdades de dever e moralidade. Devala disse: tu não te alegras quando elogiado. Tu não dás vazão à raiva quando culpado ou criticado. Qual, de fato, é tua sabedoria? De onde tu a conseguiste? E qual, de fato, é o refúgio daquela sabedoria? Bhishma disse, assim questionado por Devala, o puro Jaijeshávya de penitências austeras disse estas palavras de grande importância, repletas de fé ilimitada e sentido profundo. Jaijeshávya disse: ó o principal dos rishis, eu te falarei daquele que é o fim mais sublime, que é a meta suprema, que é tranquilidade, na avaliação de todas as pessoas de ações corretas. Aqueles, ó Devala, que se comportam uniformemente para com aqueles que os elogiam e aqueles que os criticam, aqueles que escondem seus próprios votos e boas ações, aqueles que nunca se entregam a recriminações, aqueles que nunca falam mesmo o que é bom quando isto é calculado para prejudicar em vez de produzir algum benefício, aqueles que não desejam devolver insulto por insulto recebido, são citados como sendo homens possuidores de sabedoria. Eles nunca se afligem pelo que ainda está por vir. Eles estão interessados somente no que está diante deles, e eles agem como eles devem. Eles nunca se entregam à tristeza pelo que é passado ou mesmo o chamam às suas mentes. Possuidores de poder e mentes reguladas, eles fazem como lhes agrada, de acordo com a maneira na qual deve ser feito, o que se espera que eles façam em relação a todos os objetos, ó Devala, se solicitados respeitosamente a isso. De conhecimento maduro, de grande sabedoria, com ira sob completo controle, e com suas paixões mantidas sob domínio, eles nunca causam dano a alguém em pensamento, palavra ou ação. Desprovidos de inveja, eles nunca ofendem outros, e possuidores de autocontrole, eles nunca ficam magoados ao verem a prosperidade de outras pessoas. Tais homens nunca fazem discursos exagerados, ou se põem a elogiar outros, ou a falar mal deles. Eles também nunca são afetados por louvor e censura proferidos por outros a respeito deles. Eles são tranquilos em relação a todos os seus desejos, e estão dedicados ao bem de todas as criaturas. Eles nunca dão vazão à raiva, ou se entregam a êxtases de alegria, ou ferem alguma criatura. Desatando todos os nós de seus corações, eles seguem adiante muito alegremente. Eles não têm amigos, nem eles são os amigos de outros. Eles não têm inimigos, nem eles são os inimigos de outras criaturas. De fato, homens que podem viver dessa maneira podem passar seus dias em felicidade para sempre. Ó o melhor dos regenerados, aqueles que adquirem um conhecimento das regras de moralidade e virtude, e que cumprem aquelas regras na prática, conseguem ganhar alegria, enquanto aqueles que abandonam o caminho da retidão são afligidos por ansiedades e tristeza. Eu agora me dirigi ao caminho da retidão. Depreciado por outros, porque eu ficarei aborrecido com eles, ou elogiado por outros, porque eu ficarei satisfeito. Que os homens obtenham quaisquer objetos que eles queiram de quaisquer ocupações nas quais eles se engajem. Eu sou indiferente a aquisições e perdas. Elogio e crítica não podem contribuir para meu progresso ou o oposto.
Aquele que compreendeu as verdades das coisas fica satisfeito até com a desconsideração, como se ela fosse ambrosia. O homem de sabedoria fica realmente aborrecido com a consideração, como se ela fosse veneno. Aquele que é livre de todos os defeitos dorme destemidamente neste e no outro mundo, mesmo se insultado por outros. Por outro lado, aquele que o insulta, sofre destruição. Aqueles homens de sabedoria que procuram alcançar o fim mais sublime, conseguem obtê-lo por observarem uma conduta tal como esta. O homem que conquistou todos os seus sentidos é considerado como tendo realizado todos os sacrifícios. Tal pessoa alcança o degrau mais alto, isto é, aquele de Brahma, o qual é eterno e que supera o alcance da natureza primordial. Os próprios deuses, os Gandharvas, os Pisachas, e os Rakshasas, não podem alcançar o degrau que é daquele que alcançou o fim mais sublime. Capítulo 230. Vasudeva explica virtudes de Narada. Yudhishthira disse: qual homem há que é querido para todos, que alegra todas as pessoas, e que é dotado de todo o mérito e todas as habilidades? Bhishma disse: em relação a isto eu narrarei para ti as palavras que Keshava, perguntado por Ugrasena, disse a ele em uma ocasião passada. Ugrasena disse: todas as pessoas parecem ser muito desejosas de falar dos méritos de Narada. Eu penso que aquele Rishi celeste deve realmente possuir todos os tipos de mérito. Eu te peço, me diga isso, ó Keshava. Vasudeva disse: ó o chefe dos Kukuras, ouça-me enquanto eu menciono em resumo aquelas boas qualidades de Narada com as quais eu estou familiarizado, ó o rei. Narada é tão versado nas escrituras quanto ele é bom e virtuoso em sua conduta. E contudo, por causa de sua conduta, ele nunca nutre orgulho que faz o sangue de alguém tão quente. É por essa razão que ele é adorado em todos os lugares. Descontentamento, cólera, leviandade e medo, esses não existem em Narada. Ele é livre de procrastinação, e possuidor de coragem. Por isso ele é adorado em todos os lugares. Narada merece o culto respeitoso de todos. Ele nunca recua de suas palavras por desejo ou cobiça. Por isso ele é adorado em todos os lugares. Ele é totalmente familiarizado com os princípios que levam ao conhecimento da alma, inclinado à paz, possuidor de grande energia, e um mestre de seus sentidos. Ele é livre de fraude, e verdadeiro em palavras. Por isso ele é adorado com respeito em todos os lugares. Ele é eminente por energia, por fama, por inteligência, por conhecimento, por humildade, por nascimento, por penitências, e por idade. Por isso ele é adorado em todos os lugares com respeito. Ele é de bom comportamento. Ele se veste e se aloja bem. Ele come alimento puro. Ele ama a todos. Ele é puro em corpo e mente. Ele é de fala gentil. Ele é livre de inveja e malícia. Por isso ele é adorado em todos os lugares com respeito. Ele está indubitavelmente sempre empenhado em fazer o bem para todas as pessoas. Nenhum pecado mora nele. Ele nunca se regozija com as desgraças de outras pessoas. Por isso ele é adorado em todos os lugares com respeito. Ele sempre procura conquistar todos os desejos mundanos por ouvir recitações védicas e prestar atenção nos Puranas. Ele é um grande renunciante e ele nunca desrespeita ninguém. Por isto ele é adorado em todos os lugares com respeito. Ele olha igualmente para todos. E, portanto, ele não tem alguém a quem ele ama e alguém a quem ele odeia. Ele sempre fala o que é agradável para o ouvinte. Por isso ele é adorado em todos os lugares com respeito. Ele possui grande conhecimento das escrituras. Sua conversação é variada e encantadora. Seu conhecimento e sabedoria são grandiosos. Ele é livre de cobiça. Ele é livre também da ilusão. Ele é generoso. Ele venceu ira e a cupidez. Por isso ele é adorado em todos os lugares com respeito. Ele quem nunca disputou com alguém por qualquer assunto ligado com lucro ou prazer. Todas as imperfeições foram removidas por ele. Por isso ele é adorado em todos os lugares com respeito. Sua devoção a Brahma é firme. Sua alma é irrepreensível. Ele é bem versado nos Shrutis. Ele é livre de crueldade. Ele está além da influência da ilusão ou falhas.
Por isso ele é adorado em todos os lugares com respeito. Ele não é apegado a todas as coisas que são objetos de apego para outros. Apesar disso, ele parece ter afeição por todas as coisas. O sentido é este: embora realmente desapegado, ele parece ser apegado. Nisso há mérito especial. Um homem cumprindo os deveres de um chefe de família, sem, no entanto, ser apegado à esposa e filhos e posses, é uma pessoa muito superior. Tal pessoa é comparada a uma folha de lótus, a qual, quando mergulhada em água, nunca é molhada ou encharcada por ela. Alguns, vendo a dificuldade do combate, fogem. Nisso há pouco mérito. Enfrentar todos os objetos de desejo, desfrutar deles, mas permanecer todo o tempo tão desapegado deles a ponto de não sentir a menor aflição se separado deles, é mais meritório. Ele nunca está sujeito à influência de alguma dúvida. Por isso ele é adorado em todos os lugares com respeito. Ele não tem ânsia por objetos ligados com lucro e prazer. Ele nunca glorifica a si mesmo. Ele está livre de malícia. Ele é de fala gentil. Por isso ele é adorado em todos os lugares com respeito. Ele observa os corações, diferentes uns dos outros, de todos os homens, sem criticar algum deles. Ele é bem versado em todas as questões ligadas com a origem das coisas. Ele nunca desrespeita ou demonstra ódio por qualquer tipo de ciência. Ele vive de acordo com seu próprio padrão de moralidade. Ele nunca permite que seu tempo passe inutilmente. Sua alma está sob seu controle. Por isso ele é adorado em todos os lugares com respeito. Ele tem labutado em assuntos que merecem a aplicação de trabalho. Ele ganhou conhecimento e sabedoria. Ele nunca está saciado com yoga. Ele está sempre atento e pronto para o esforço. Ele é sempre cuidadoso. Por isso ele é adorado em todos os lugares com respeito. Ele nunca tem que sentir vergonha por alguma deficiência dele. Ele é muito atencioso. Ele está sempre empenhado pelos outros em realizar o que é para o bem deles. Ele nunca divulga os segredos de outros. Por isso ele é adorado em todos os lugares com respeito. Ele nunca se entrega a êxtases de alegria nem em ocasiões de fazer aquisições de valor. Ele nunca fica aflito por perdas. Sua compreensão é firme e estável. Sua alma é desapegada de todas as coisas. Por isso ele é adorado em todos os lugares com respeito. Quem, de fato, não amaria ele que é dessa maneira possuidor de todos os méritos e habilidades, que é inteligente em todas as coisas, que é puro em corpo e mente, que é totalmente auspicioso, que é bem versado no curso do tempo e sua oportunidade para ações específicas, e que conhece bem todas as coisas agradáveis. Capítulo 231. Vyasa para Suka sobre tempo e criação. Extensões de tempo explicadas. Yudhishthira disse: eu desejo, ó alto da linhagem de Kuru, saber qual é a origem e qual é o fim de todas as criaturas, qual é a natureza de sua meditação e quais são suas ações, quais são as divisões de tempo, e os períodos de vida determinados nas respectivas eras. Eu desejo também saber integralmente a verdade acerca da gênese e da conduta do mundo, a origem de criaturas no mundo e a maneira de elas seguirem em frente. De fato, de onde vem sua criação e destruição? Ó o melhor das pessoas virtuosas, se tu estás disposto a nos favorecer, nos fale sobre isso que eu te perguntei. Tendo ouvido antes aquele discurso excelente de Brigu para o sábio regenerado Bharadvaja que tu narraste, minha compreensão, purificada da ignorância, tornou-se extremamente ligada ao yoga, e afastada dos objetos mundanos repousa em pureza celestial. Eu te pergunto sobre o assunto, portanto, mais uma vez. Cabe a ti me falar mais elaboradamente. Bhishma disse: sobre isso eu recitarei para ti uma antiga narrativa do que o divino Vyasa disse para seu filho Suka quando o último tinha questionado o primeiro.
Tendo estudado os ilimitáveis Vedas com todos os seus ramos e os Upanishads, e desejoso de levar uma vida de brahmacharya por ter obtido excelência de mérito religioso, Suka endereçou essas mesmas perguntas, sobre as quais suas dúvidas tinham sido esclarecidas, para seu pai, o Rishi nascido na ilha, que tinha removido por estudo e contemplação todas as dúvidas ligadas com o tópico da verdadeira importância dos deveres. Suka disse: cabe a ti me dizer quem é o Criador de todos os seres, como fixado por um conhecimento de tempo, e quais são os deveres que devem ser realizados por um Brahmana. Bhishma disse, para seu filho que o tinha questionado: o pai, tendo um conhecimento do passado e do futuro, conhecedor de todos os deveres e dotado de onisciência, falou dessa maneira sobre o assunto. Vyasa disse, somente Brahma, que é sem início e sem fim, não nascido, resplandecente com refulgência, além da decadência, imutável, indestrutível, inconcebível, e que transcende o conhecimento, existe antes da criação. Os rishis, medindo o tempo, têm nomeado partes específicas por nomes específicos. 15 piscadas de olho compõem o que é chamado de casta. 30 castas constituem o que é chamado de kala. 30 kalas, com a 10ª parte de um kala somado, fazem o que é conhecido como um muhurta. 30 muhurtas completam um dia e uma noite. 30 dias e noites são chamados de mês, e 12 meses são chamados de ano. Pessoas conhecedoras da ciência matemática dizem que um ano é composto de 2 ayanas dependente do movimento do Sol, isto é, o do norte e o do sul. O Sol faz o dia e a noite para o mundo de homens. A noite é para o sono de todas as criaturas vivas, e o dia é para se fazer ações. Um mês dos seres humanos é igual a um dia e noite dos pitris. Essa divisão em relação aos pitris consiste nisto: a quinzena iluminada dos homens é seu dia, o qual é para se fazer ações, e a quinzena escura é sua noite para dormir. Um ano dos seres humanos é igual a um dia e noite dos deuses. A divisão em relação aos deuses consiste nisto: a metade do ano na qual o Sol viaja do equinócio de primavera para o equinócio de outono é o dia das divindades, e a metade do ano na qual o Sol viaja do último para o primeiro é sua noite. Calculando pelos dias e noites de seres humanos sobre os quais eu te falei, eu falarei do dia e da noite de Brahman e de seus anos também. Eu irei, em sua ordem, te dizer o número de anos, que são dessa maneira para diferentes propósitos computados diversamente em relação aos yugas Krita, Treta, Dvapara, e Kali. 4.000 anos das divindades é a duração da primeira era ou Krita. A manhã daquela era consiste em 400 anos e sua noite é de 400 anos. A duração total, portanto, do Krita Yuga é de 4.800 anos das divindades. Com relação aos outros yugas, a duração de cada um diminui gradualmente 1/4 em relação ao período substancial com a parte conjunta e a própria parte conjunta. Assim a duração do Treta é de 3.000 anos e sua manhã se estende por 300 anos e sua noite por 300 anos. A duração do Dvapara é de 2.000 anos, e sua manhã se estende por 200 anos e sua noite também por 200 anos. A duração do Kali Yuga é 1.000 anos, e sua manhã se estende por 100 anos, e sua noite por 100 anos. O Krita se estende ao todo por 4.800 anos. O Treta por 3.600. O Dvapara por 2.400. E o Kali por 1.200. Estes são, no entanto, os anos das divindades. Estes períodos sempre sustentam os mundos sem fim e eternos. Aqueles que conhecem Brahma, ó o Filho, consideram isto como o imutável Brahma. Na era Krita todos os deveres existem em sua totalidade, junto com a verdade. Nenhum conhecimento ou objeto vinha aos homens daquela era através de meios injustos ou proibidos. Nos outros yugas, o dever, ordenado nos Vedas, é visto declinar gradualmente 1/4 em cada. A pecaminosidade cresce em consequência de roubo, mentira e fraude. Na era Krita, todas as pessoas são livres de doenças e coroadas com sucesso em relação a todos os seus objetivos, e todas vivem por 400 anos. Na era Treta, o período de vida diminui 1/4. É também sabido por nós que, nos sucessivos yugas, as palavras dos Vedas, os períodos de vida, as bênçãos proferidas por Brahmanas, e os frutos de ritos védicos, todos diminuem gradualmente.
Os deveres registrados para o Krita Yuga são de um tipo. Aqueles para o Treta são outros. Aqueles para o Dvapara são diferentes. E aqueles para o Kali são outros. Isso está de acordo com aquele declínio que marca cada Yuga sucessivo. Na Era Krita, a penitência ocupa o lugar mais importante. Na Treta, o conhecimento é o principal. Na Dvapara, o sacrifício é considerado como o principal. No Kali Yuga, a caridade é a única coisa que foi prescrita. Os eruditos dizem que esses 12.000 anos das divindades constituem o que é chamado de um Yuga ou Devayuga. 1000 de tais Yugas compõem um único dia de Brahman. A mesma é a duração da noite de Brahman. Com o começo do dia de Brahman o universo começa a existir. Durante o período de dissolução universal o Criador dorme, tendo recorrido à meditação yoga. Quando o período de sono expira, ele desperta. Aquele então que é o dia de Brahman se estende por 1000 yugas. Suas noites também se estendem por 1000 yugas similares. Aqueles que sabem disso são citados como aqueles que conhecem o dia e a noite. No término de sua noite, Brahman, despertando, modifica o indestrutível Chit por fazê-lo ser coberto com a Vidya. Ele então faz surgir a consciência, de onde procede a mente a qual é idêntica ao manifesto. Capítulo 232. Elementos básicos, deveres nas diferentes eras. Vyasa disse, Brahma é a semente refulgente da qual, existindo como ele existe por si mesmo, surgiu o universo inteiro consistindo em 2 tipos de seres, isto é, os móveis e os imóveis. Na alvorada de seu dia, despertando, ele cria com a ajuda de Avidya este universo. Inicialmente surge aquilo que é chamado de Mahat, inteligência pura ou sutil. Aquele Mahat é rapidamente transformado em mente, a qual é a alma do manifesto. O manifesto começa a existir a partir da mente ou tem a mente como sua alma. Oprimindo o Chit, que é refulgente, com a Vidya, a mente cria 7 grandes seres. Estes 7 grandes seres ou entidades são Mahat, o mesmo rapidamente transformado em mente, e as 5 entidades elementares de espaço, etc. Incitada pelo desejo de criar, a mente, que é de longo alcance, que tem muitas direções, e que tem desejo e dúvida como suas principais indicações, começa a criar diversas espécies de objetos por modificações de si mesma. Primeiro surge dela o espaço. Saiba que sua propriedade é o som. Do espaço, por modificação, surge o portador de todos os perfumes, isto é, o vento puro e poderoso. É dito que ele possui o atributo de toque. Do vento também, por modificação, surge a luz dotada de refulgência. Manifestada em beleza, e chamada também de Sukram, ela começa a existir, dessa maneira, possuindo o atributo de forma. Da luz, por modificação, surge a água que tem o sabor como seu atributo. Da água surge a terra que tem o aroma como seu atributo. Estes são citados como representando a criação inicial. Estes, um depois do outro, adquirem as qualidades dos imediatamente precedentes dos quais eles surgiram. Cada um não tem somente o seu próprio atributo especial, mas cada um que vem em seguida tem as qualidades de todos os precedentes. Assim o espaço tem somente o som como seu atributo. Depois do espaço vem o vento, que tem, portanto, som e toque como seus atributos. Do vento vem a luz ou fogo, que tem som, toque, e forma como seus atributos. Da luz vem a água, que tem som, toque, forma, e sabor como seus atributos. Da água vem a terra, que tem som, toque, forma, sabor, e aroma como seus atributos. Se alguém, percebendo o aroma na água, dissesse por ignorância que ele pertence à água, ele cairia em um erro, pois o aroma é o atributo da terra, embora ele possa existir em um estado de conexão com a água e também com o vento. Essas 7 espécies de entidades, possuindo diversos tipos de energia, a princípio existiam separadamente umas das outras. Elas não podiam criar objetos sem elas todas se juntarem em um estado de mistura. Todas essas grandes entidades se unindo, e, se misturando umas com as outras, formam as partes constituintes do corpo que são chamadas de membros.
Pela combinação daqueles membros, a soma total, investida com forma e tendo 16 partes constituintes os 5 elementos e os 11 sentidos de conhecimento e ação incluindo a mente, se torna o que é chamado de corpo. Quando o corpo grosseiro está assim formado, ou Ma'at sutil, com o resíduo inesgotado das ações, então entra naquela combinação chamada de corpo grosseiro. Dessa maneira há 2 corpos, um grosseiro e o outro sutil chamado Linga Sárida. As grandes criaturas são os tamantras dos elementos grosseiros, isto é, suas formas sutis. A princípio o corpo grosseiro com o princípio de crescimento é formado, nele entra o corpo sutil ou Linga Sárida. Então o Criador original de todos os seres, tendo por seu Maya dividido a si mesmo, entra naquela forma sutil para inspecionar ou supervisionar tudo. E visto que ele é o Criador original de todos os seres, ele é por causa disso chamado de o Senhor de todos os seres. Criação e destruição estão continuando infinitamente. O início da primeira criação é inconcebível. A criação aqui descrita é uma de uma série. Isto é mais explicado nos versos seguintes. É ele quem cria todos os seres móveis e imóveis. Depois de ter assim assumido a forma de Brahman, ele cria os mundos dos deuses, os rishis, os pitris, e os homens, os rios, os mares, e os oceanos, os pontos do horizonte, países e províncias, colinas e montanhas, e grandes árvores, seres humanos, quinaras, rakshasas, aves, animais domésticos e selvagens, e cobras. De fato, ele cria ambos os tipos de coisas existentes, isto é, as que são móveis e as que são imóveis, e as que são destrutíveis e as que são indestrutíveis. Desses objetos criados cada um obtém aqueles atributos os quais ele tinha durante a criação anterior, e cada um, de fato, obtém repetidamente os mesmos atributos em cada criação subsequente. Determinado em relação ao caráter por injúria ou quietude, suavidade ou ferocidade, justiça ou injustiça, veracidade ou falsidade, cada criatura, a cada nova criação, obtém aquela qualidade específica que ela tinha nutrido antes. É por isso que aquele atributo específico se liga a ela. É o próprio ordenador quem atribui variedade às grandes entidades de espaço, terra, etc. Aos objetos dos sentidos tais como forma, etc. E ao tamanho ou massa da matéria existente, e estabelece as relações das criaturas com aqueles entes multiformes. Entre os homens que têm se dedicado ao conhecimento das coisas há alguns que dizem que, na produção de efeitos, o esforço é supremo. Algumas pessoas eruditas dizem que o destino é supremo, e alguns que é a natureza que é o agente. Outros dizem que ações fluindo do esforço pessoal e destino produzem efeitos, ajudados pela natureza. Em vez de considerar algum desses como isoladamente competente para a produção de efeitos, eles dizem que é a união de todos os três que produz todos os efeitos. Com relação a este assunto, isto é, essa variedade de existência e essa variedade de relações, alguns dizem que tal é o caso, alguns, que tal não é o caso. Alguns, que ambos não são o caso, e alguns, que não é que o oposto de ambos não são. Essas, é claro, são as contendas daqueles que dependem das ações, com referência a objetos. Aqueles, no entanto, cuja visão é dirigida para a verdade consideram Brahma como a causa. Penitência é o maior bem para as criaturas vivas. As bases da penitência são tranquilidade e o autodomínio. Pela penitência alguém obtém todas as coisas que ele deseja em sua mente. Pela penitência alguém alcança aquele ser que cria o universo. Aquele que pela penitência consegue alcançar aquele ser se torna o mestre poderoso de todos os seres. É pela penitência que os rishis estão habilitados a lerem os Vedas incessantemente. No início o alto-nascido fez aqueles sons védicos excelentes, que são encarnações de conhecimento e que não têm início nem fim surgirem e fluírem de preceptor para discípulo. Daqueles sons surgiram todos os tipos de ações. Os nomes dos rishis, todas as coisas que foram criadas, as variedades de forma vistas nas coisas existentes, e o rumo das ações, têm sua origem nos Vedas. Os Vedas são fala ou palavra, o Criador teve que proferir palavras simbolizando suas ideias antes de criar alguma coisa.
De fato, o Mestre Supremo de todos os seres, no início, criou todas as coisas a partir das palavras dos Vedas. Realmente, os nomes dos rishis, e tudo mais que foi criado, se acham nos Vedas. Após o término de sua noite, isto é, na alvorada de seu dia, o incriado Brahman cria, de protótipos que existiam antes, todas as coisas as quais são, é claro, bem feitas por ele. Nos Vedas é indicado o tópico da emancipação da alma, junto com os 10 meios constituídos por estudo dos Vedas, adoção do modo de vida familiar, penitências, observância de deveres comuns para todos os modos de vida, sacrifícios, realização de todos os atos que levam à fama pura, a meditação que é de 3 tipos, e aquele tipo de emancipação que é chamada de sucesso, siddhi, obtenível nessa vida. Aquele Brahman incompreensível que tem sido declarado nas palavras dos Vedas, e que é revelado mais claramente nos Upanishads por aqueles que têm uma compreensão clara dos Vedas, pode ser percebido por seguir gradualmente as práticas acima referidas. Para uma pessoa que pensa que tem um corpo, essa consciência de dualidade, repleta também daqueles pares de opostos, é nascida somente de ações nas quais ela está envolvida. Aquela consciência de dualidade cessa durante o sono sem sonhos ou quando a emancipação é alcançada. Aquela pessoa, no entanto, que alcançou a emancipação, ajudada por seu conhecimento, forçosamente rechaça aquela consciência de dualidade. 2 Brahmas devem ser conhecidos, isto é, o Brahma representado pelo som, isto é, os Vedas, e em segundo lugar, aquele que está além dos Vedas e é supremo. Alguém que está familiarizado com Brahma representado pelo som consegue alcançar o Brahma que é supremo. A matança de animais é o sacrifício prescrito para os kshatriyas. O cultivo de cereais é o sacrifício prescrito para os vaisyas. Servir as 3 outras classes é o sacrifício prescrito para os sudras. Penitências ou culto de Brahma é o sacrifício prescrito para os brahmanas. Na era Krita a realização de sacrifícios não era necessária. Tal realização se tornou necessária na era Treta. Na Dvapara, os sacrifícios começaram a decair. Na Kali, o mesmo é o caso com eles. Na era Krita, os homens, cultuando somente um Brahma, consideravam os rishis, os samas, os yajuses e os ritos e sacrifícios que são realizados por motivos de lucro, como todos diferentes do objeto de seu culto, e praticavam somente yoga, por meio de penitências. Na era Treta, apareceram muitos homens poderosos que dominaram todos os objetos móveis e imóveis. Embora a maioria dos homens daquela época não fosse naturalmente inclinada à prática de virtude, contudo aqueles grandes líderes os forçaram a tal prática. Consequentemente, naquela era, os Vedas, e sacrifícios e as distinções entre as várias classes, e os 4 modos de vida, existiam em um estado firme. Em consequência, no entanto, da diminuição no período de vida em Dvapara, todos esses, naquela era, decaíram daquela condição firme. Na era Kali, todos os Vedas se tornaram tão raros que eles nem sequer podem ser vistos pelos homens. Afligidos pela iniquidade, eles sofrem extermínio junto com os ritos e sacrifícios prescritos neles. A virtude que é vista na era Krita é agora visível nos Brahmanas, que são de almas purificadas e dedicados a penitências e ao estudo das escrituras. Em relação aos outros yugas, é visto que sem abandonarem imediatamente os deveres e ações que são consistentes com a virtude, os homens, observadores das práticas de suas respectivas classes, e conhecedores das ordenanças dos Vedas, são levados, pela autoridade das escrituras, a se dirigirem por motivos de vantagem e interesse a sacrifícios e votos e peregrinações para águas e lugares sagrados. Nos outros 3 yugas, mesmo no Kali, os homens realizam boas ações e sacrifícios e ritos védicos e votos e observâncias escriturais, porém por motivos de ganho inferior e não como uma preparação para a emancipação. Como na estação das chuvas uma grande variedade de novos objetos da classe imóvel são feitos virem para a vida pelas chuvas que caem das nuvens, assim mesmo muitos novos tipos de dever ou observâncias religiosas são ocasionados em cada yuga. Como os mesmos fenômenos reaparecem com a reaparição das estações, assim mesmo, a cada nova criação os mesmos atributos aparecem em cada novo Brahman Yara.
Eu, antes disso, te falei do tempo que é sem início e sem fim, e que ordena essa variedade no universo. É o tempo que cria e consome todas as criaturas. Todas as inúmeras criaturas que existem sujeitas aos pares de opostos e de acordo com suas respectivas naturezas, têm o tempo como seu refúgio. É o tempo que assume aquelas formas e é o tempo que as mantém. Eu assim discursei para ti, ó filho, sobre os assuntos a respeito dos quais tu perguntaste, isto é, criação, tempo, sacrifícios e outros ritos, os Vedas, o verdadeiro ator no universo, ação, e as consequências da ação. Capítulo 233. Retraimento no fim do Yuga. Vyasa disse, eu agora te direi como, quando seu dia termina e sua noite chega, ele recolhe todas as coisas em si mesmo, ou como o Senhor Supremo, fazendo este universo grosseiro extremamente sutil, funde tudo em sua alma. Quando chega a hora para a dissolução universal, uma dúzia de sóis, e Agni com suas 7 chamas, começam a queimar. O mundo inteiro, envolvido por aquelas chamas, começa a queimar em uma vasta conflagração. Todas as coisas móveis e imóveis que existem sobre a Terra primeiro desaparecem e emergem na substância da qual este planeta é composto. Depois que todos os objetos móveis e imóveis assim desapareceram, a Terra, desprovida de árvores e ervas, parece nua como um casco de tartaruga. Então a água toma o atributo da Terra, isto é, o aroma. Quando a Terra fica desprovida de seu principal atributo, aquele elemento está na véspera da dissolução. A água então prevalece. Surgindo em poderosos vagalhões e produzindo bramidos tremendos, só a água enche este espaço e se move continuamente ou permanece imóvel. Então o atributo da água é tomado pelo calor, e perdendo seu próprio atributo, a água encontra descanso naquele elemento. Chamas deslumbrantes de fogo, flamejando por toda parte, escondem o sol que está no centro do espaço. De fato, então, o próprio espaço, cheio daquelas chamas ardentes, queima em uma vasta conflagração. Então o vento vem e toma o atributo, isto é, a forma de calor ou luz, a qual então se torna extinta, se entregando ao vento, o qual, possuidor de grande poder, começa a ficar terrivelmente agitado. O vento, obtendo seu próprio atributo, isto é, som, começa a atravessar para cima e para baixo e transversalmente por todos os 10 pontos. Então o espaço toma o atributo, isto é, som, do vento, após o que o último se extingue e entra em uma fase de existência parecida com aquela do som não ouvido ou não proferido. Então o espaço é o tudo que resta, aquele elemento cujo atributo, o som, mora em todos os outros elementos, privado dos atributos de forma, e sabor, e toque, e cheiro, e sem forma de qualquer tipo, como o som em seu estado imanifestado de existência. Então o som, que é o atributo do espaço, é consumido pela mente, que é a essência de todas as coisas que são manifestas. Assim a mente, que em si mesmo é manifesta, recolhe tudo o que é manifestado pela mente. Este retraimento da mente como manifestada na mente como não manifestada ou sutil, é chamada de destruição do vasto universo externo. Então Chandramas, tendo feito a mente recolher dessa maneira seu atributo em si mesma, a consome. Quando a mente, cessando de existir, entra assim em Chandramas, os outros atributos que são possuídos por Svara são tudo que permanece. Este Chandramas, que é chamado também de Sankalpa, é então, depois de um tempo muito longo, trazido sob o domínio de Svara, o motivo sendo que aquele Sankalpa tem que realizar um ato muito difícil, isto é, a destruição de Chitta ou das faculdades que são empregadas no processo chamado de raciocínio. Quando isso é efetuado, a condição alcançada é citada como sendo de conhecimento superior. Então o tempo consome este conhecimento, e como o Shruti declara, o próprio tempo, por sua vez, é consumido pelo poder ou energia. O poder ou energia, no entanto, é outra vez consumido pelo tempo, o qual por fim é então trazido sob seu domínio por Vidya. Possuidor de Vidya, Svara então consome a própria não existência em sua alma. Isto é o Brahma supremo e manifesto, que é eterno, e que é o mais sublime dos sublimes. Assim todas as criaturas existentes são recolhidas em Brahma.
Realmente isto, que deve ser concebido com a ajuda das escrituras e que é um tópico de ciência, tem sido assim declarado por yogins possuidores de almas supremas, depois de experiência real. Assim mesmo o Brahma e manifesto repetidamente passa pelos processos de elaboração e retirada, isto é, criação e destruição, e assim cada dia e cada noite de Brahman consiste em 1000 yugas. Capítulo 234. Deveres, particularidade do chefe de família. Vyasa disse: Tu me perguntaste sobre a criação de todos os seres. Eu agora narrei aquilo para ti integralmente. Ouça-me enquanto eu te digo agora quais são os deveres de um Brahmana. Os rituais de todas as cerimônias para as quais taxas sacrificais são ordenadas, começando com Jatakarma e terminando com Samavartana, dependem para sua realização de um preceptor competente nos Vedas. Jatakarma é a cerimônia, que é realizada com certos mantras védicos, logo após o nascimento de uma criança. Há muitas cerimônias semelhantes a serem realizadas até Samavartana ou retorno da casa do preceptor depois da conclusão do período de pupilagem. Essas cerimônias são de tal maneira que elas devem ser realizadas pelo pai da criança ou alguém mais a quem o último possa convocar. Tendo estudado todos os Vedas e tendo mostrado um comportamento submisso em direção ao seu preceptor durante sua residência com ele, e tendo pagado taxa do preceptor, o jovem deve voltar para casa com um conhecimento completo de todos os sacrifícios. Nesse país não são cobradas taxas por instrução. O pupilo, no entanto, depois de completar seus estudos, pode dar para seu preceptor uma taxa final a qual é determinada pela escolha do próprio preceptor e que varia de acordo com os recursos do pupilo, deixando a casa do preceptor por iniciativa própria. Recebendo a permissão de seu preceptor, ele deve adotar um dos 4 modos de vida e viver nele no devido cumprimento de todos os seus deveres até que ele abandone seu corpo. Ele deve levar ou uma vida familiar com esposas e empenhado em criar filhos, ou viver na observância de Brahmacharya, ou na floresta na companhia de seu preceptor, ou na prática dos deveres prescritos para um yati. A vida familiar é citada como sendo a base de todos os outros modos de vida. Um chefe de família autocontrolado que conquistou todos os seus apegos a objetos mundanos sempre alcança êxito em relação ao grande objetivo da vida. Um Brahmana, por gerar filhos, por adquirir um conhecimento dos Vedas, e por realizar sacrifícios, paga as 3 dívidas que ele tem. Por gerar filhos, alguém paga a sua dívida com os ancestrais. Por estudar os Vedas, alguém paga a sua dívida com os rishis. E por realizar sacrifícios, alguém paga a sua dívida com as divindades. Ele deve então entrar nos outros modos de vida, tendo se purificado por meio de suas ações. Ele deve se estabelecer naquele local o qual ele possa verificar como sendo o local mais sagrado sobre a terra, e ele deve se esforçar em todas as questões que levam à fama, para alcançar uma posição de eminência. A fama de Brahmanas aumenta por penitências que são muito austeras, pelo domínio dos vários ramos de conhecimento, por sacrifícios, e por doações. De fato, uma pessoa desfruta de intermináveis regiões dos virtuosos no mundo seguinte tanto quanto seus feitos ou a memória deles durem neste mundo. Um Brahmana deve ensinar, estudar, oficiar em sacrifícios de outras pessoas, e oferecer sacrifícios ele mesmo. Ele não deve doar em vão ou aceitar presentes de outras pessoas em vão. Riqueza, em quantidade suficiente, que possa vir de alguém que é ajudado em um sacrifício, de um pupilo, ou de parentes por casamento de uma filha, deve ser gasta na realização de sacrifícios ou em fazer caridade. A riqueza vinda de alguma destas fontes nunca deve ser desfrutada isoladamente por um Brahmana. É um pecado mortal aceitar alguma coisa do sogro ou outros parentes por casamento de uma filha. O que é obtido de tais fontes é, até hoje, gasto livremente. Aquelas pessoas que vendem suas filhas em casamento são universalmente reconhecidas como decaídas. Para um Brahmana que leva uma vida familiar não há meio salvo a aceitação de doações por causa das divindades, ou rishis, ou pitris, ou preceptor ou os idosos, ou os doentes, ou os famintos. O fato é, o dever de um chefe de família o obriga a cultuar as divindades e pitris, e a se tornar hospitaleiro para os outros citados.
O Brahmana, no entanto, não tem meios ostensivos para cumprir este dever. O único meio aberto para ele é a aceitação de doações. Nesse caso, aceitação para tais fins não é produtiva de demérito. Para aqueles que são perseguidos por inimigos não vistos, ou aqueles que estão se esforçando o melhor que podem para adquirir conhecimento, alguém deve fazer doações de suas próprias posses, incluindo até alimento cozido, mais do que se pode fornecer regularmente. Para uma pessoa merecedora, não há nada que não possa ser dado. Aqueles que são bons e sábios merecem ter até o príncipe dos corcéis, chamado Shaisravas, pertencente ao próprio Indra. Isto é, não há doação que seja valiosa demais para tais pessoas. De votos superiores o rei Satyasanda, tendo, com humildade apropriada, oferecido seus próprios ares vitais para salvar a vida de um Brahmana, ascendeu para o céu. O filho de Sankriti, Rantideva, tendo dado somente água morna para Vasishtha de grande alma, ascendeu para o céu e recebeu grandes honras lá. O filho real de Atri, Indradamana, possuidor de grande inteligência, tendo doado diversos tipos de riquezas para uma pessoa digna, alcançou diversas regiões de bem-aventurança no mundo seguinte. O filho de Usinara, Sivi, tendo doado seus próprios membros e seu filho querido por causa de um Brahmana, ascendeu deste mundo para o céu. Pratardana, o soberano de Kasi, tendo dado seus próprios olhos para um Brahmana, obteve grande fama neste e no outro mundo. O rei Devavrida, tendo doado um guarda-sol muito belo e caro, com 8 varetas de ouro, procedeu para o céu com todo o povo de seu reino. Sankriti da linhagem de Atri, possuidor de grande energia, tendo dado instrução para seus discípulos sobre o assunto do Brahman impessoal, procedeu para regiões de grande felicidade. Anvarisha de grande destreza, tendo doado para os Brahmanas 11 arvudas de vacas, procedeu para o céu com todo o povo de seu reino. Savitri, por dar seus brincos, e o rei Janamejaya, por doar seu próprio corpo, ambos procederam para regiões elevadas de bem-aventurança. Ilvanasva, o filho de Vrishadharma, por doar diversos tipos de pedras preciosas, uma mansão excelente, e muitas mulheres belas, ascendeu para o céu. Nimi, o soberano dos Videyas, doou seu reino. O filho de Jamadagni, Rama, doou a terra inteira. E Gaia doou a terra com todas as suas cidades e populações, para os Brahmanas. Uma vez quando as nuvens cessaram de despejar chuva, Vasishtha, parecendo com o próprio Brahman, manteve vivas todas as criaturas como Prajapati as mantendo vivas por sua energia e bondade. O filho de Karandama, Maruta de alma pura, por dar sua filha para Angiras, ascendeu rapidamente para o céu. Brahmadatta, o soberano dos Panchalas, possuidor de inteligência superior, por doar 2 joias preciosas chamadas Nidhi e Sanka para alguns dos principais dos Brahmanas, alcançou muitas regiões de felicidade. O rei Mitrasaya, tendo dado sua própria esposa amada Madhyanti para Vasishtha de grande alma, ascendeu para o céu com aquela sua esposa. O sábio real Sasrajit, possuidor de grande fama, tendo rejeitado a própria vida preciosa por causa de um Brahmana, ascendeu para regiões de grande bem-aventurança. O rei Satyajumna, tendo dado para Mudgala uma mansão feita de ouro e cheia de todos os objetos de conforto e utilidade, ascendeu para o céu. O rei dos Salvas, conhecido pelo nome de Diltimat, possuidor de grande coragem, deu para Rishika seu reino inteiro e ascendeu para o céu. O sábio nobre Madhirasva, por dar sua filha de cintura fina para Hiranyasta, ascendeu para tais regiões que são consideradas em estima pelos próprios deuses. O sábio real Lomapada, de grande destreza, por dar sua filha santa para Rishyasringa, obteve a realização de todos os seus desejos. O rei Prasenajit, de grande energia, por doar 100.000 vacas com bezerros, ascendeu para excelentes regiões de felicidade. Esses e muitos outros, possuidores de almas grandiosas e bem reguladas, e tendo seu sentido sob controle, ascenderam, por meio de caridade e penitências, para o céu. A fama deles durará tanto quanto a própria terra durará. Todos eles, por meio de doações, sacrifícios e procriação de herdeiros, procederam para o céu.